Vamos então a mais uma aula de sociologia. Eu vou trazer novamente, que a gente já viu na sala de aula, agora para vocês poderem relembrar um pouco da teoria dos três sociólogos, né, mais os clássicos, mais importantes, se a gente pudesse dizer assim, que deu base para a sociologia, que foi o Marx, o Durkheim e o Weber, ok? A gente já viu em sala de aulas eles um pouco, então vamos fazer uma recapitulação um pouco da linha de pensamento deles e depois vão ter as questões do Classroom para vocês fazerem, ok? Então vamos lá. Karl Marx nasceu em 1818 e morreu em 1883, nasceu na Alemanha, e seu principal objetivo de estudo foi a sociedade capitalista da sua época. Ele fazia uma crítica aos tais filósofos, apesar dele também ser considerado um filósofo, da qual ele diz: os filósofos se limitaram a interpretar o mundo de diferentes maneiras, o que importa é transformá-lo. Então essa é uma crítica, né, uma crítica clássica do Marx aos outros filósofos que antecederam ele, que os filósofos só pensaram sobre o mundo, as suas teorias, mas não colocaram em prática uma mudança, uma possibilidade de mudar o mundo do qual vivia. Lembrando que o Marx está nesse contexto da Revolução Industrial, da qual o capitalismo ele está comendo solto e ele quer uma mudança real do que está acontecendo com aquelas pessoas que estão sendo, como ele diria, escravizadas, né? Uma escravidão moderna do que acontece com aqueles indivíduos da Europa naquele momento diante do capitalismo, né? Então ele quer propor uma mudança social e econômica. O objetivo: estudioso com amplos conhecimentos em história e economia, Marx estava interessado, portanto, em desenvolver estudos e pronunciar leis científicas com o objetivo não somente de compreender, mas também de transformar a realidade. Uma das conclusões importantes de seus estudos foi de que a história da humanidade é a história da luta de classes. E esse conceito para o Marx é fundamental, né? A luta de classes. Então, como historiador, ele analisou que desde que o mundo é mundo, né, desde as primeiras civilizações, todas as sociedades que antecederam ele, né, do seu contexto, né, de vida, todas as sociedades elas foram movimentadas economicamente, socialmente, culturalmente por uma luta de classes, né, classes sociais estruturais que tinham em cada civilização. Então a gente pega isso desde a Grécia, desde o Egito, Grécia, Roma, depois o período feudal, depois o período moderno e aí agora o período contemporâneo, todos eles com essas divisões de classes e o embate dessas classes brigando, né? Então eram escravos versus seus donos, seus proprietários, eram escravos versus os egípcios, né? Então vamos pegar lá no Egito, né? Eram os egípcios versus os escravos. Depois na Grécia, né? Os gregos versus os bárbaros ou os escravizados. Roma, os plebeus versus os patrícios. No período feudal, eram os grandes proprietários de terras, né? Os donos do feudo, os nobres versus os camponeses, os escravos, os artesãos. Depois, com o advento do capitalismo, tem a burguesia, né? A burguesia versus o proletariado, aquele que não tinha, né, o dinheiro. E até hoje a gente segue essa luta de classes, percebe? Sua análise sobre os indivíduos e a sociedade passa pela compreensão de que todos os indivíduos, através da história, se relacionam com os outros e com a natureza de uma determinada maneira. Ou seja, para analisar uma realidade social, é necessário observar como o homem transforma a natureza através do seu trabalho e quais as formas de relações que ele estabelece com os outros indivíduos. Nesse sentido, o trabalho, por Marx, é a essência da existência humana. Então, para o Marx, a função do trabalho, a palavra trabalho é o que define o ser humano ser ser humano. Todos os outros animais, eles não trabalham, eles agem por instinto. Só o ser humano que ele tem um ato consciente de modificar algo para ter algo. E isso ele dá o nome de trabalho.
Marx ele era um materialista. O que significa isso? No sentido de que todos os homens constroem sua história e suas relações sociais através da produção material da sua existência. Então, se a gente volta desde lá do Egito até hoje, a gente percebe nas civilizações as mudanças materiais que ali se deram. E a gente percebe o quê? Que quem é da classe dominante obtinha muito mais os recursos desenvolvidos naquela sociedade do que aqueles que eram da classe dominada, daqueles que não tinham recursos para aquele momento. Então, por que o Marx ele é um materialista? Porque ele percebe que ao longo da história, sempre a elite, a classe dominante, as pessoas que estavam por cima, elas que obtinham sempre os recursos e toda a propriedade intelectual, material, enfim, de tudo para elas. E quem era a classe dominada, o pobre, o proletariado, o escravizado, o camponês, eram sempre aqueles que não tinham recursos ou não tinha material, no sentido físico, suficiente para sua sobrevivência, ou tinha um máximo para sobreviver, né? Não era para viver. Então, muitos dizem, né, a gente pode definir o Marx como um filósofo, um sociólogo materialista. O que seria isso? Que ele encontra na matéria, no material, né, nas coisas construídas ao longo da história, as suas divisões e como a gente pode estudar uma sociedade por essas divisões de bens, por essa divisão de materiais que na sociedade tinha. Em todas as sociedades, através do trabalho, os homens se relacionaram com outros e assim juntos construíram a sociedade. Isso ele chamou de relações sociais de produção. Porém, segundo Marx, essas relações têm características específicas, de acordo com a história e a sociedade da sua época. Além disso, essas relações são estabelecidas em meio a inúmeras contradições e conflitos entre os homens. Então, um conceito também, né, que o Marx trabalha muito é o chamado conceito de classe social. Na concepção de Marx, essa se define a partir da própria constituição de todas as sociedades caracterizadas pela divisão do trabalho e da riqueza entre proprietários e não proprietários. Então, classe social é justamente essa definição que todas as sociedades que existiram, né, e que tiveram essa divisão de riquezas, né, da qual uma classe tinha muito e outra tinha pouco, a gente pode falar da chamada classes sociais. Nesses casos, as duas classes sociais principais, que era de proprietários, como a gente falou, proprietários do quê? De tudo que foi produzido materialmente. E dos não proprietários, que era o que só que produzia e não tinha para eles, eram sempre antagônicas, ou seja, totalmente diferentes, né? Elas eram contraditórias. O que é algo antagônico? Algo separado, distante um do outro. Pois seus interesses materiais, em função da sua própria forma de organização da sociedade, nunca poderiam coincidir. Ou seja, elas, para se manter numa sociedade, para se ter classes sociais, para uma sociedade ser capitalista, ela precisa necessariamente promover a desigualdade social. Porque uma sociedade onde não há classes sociais, ou seja, não há essa divisão, né, seria o ideal que ele diria e o que ele proporia depois, que é o comunismo, né? Mas aqui vamos deixar isso aí para frente. A partir dessa concepção, então, é o que Marx afirma, que é o que move a história humana, é a luta das classes. Com uma classe proprietária dos meios de produção, explorando economicamente e dominando politicamente a outra. Essa classe dominada, que não é proprietária dos meios de produção, é formada pelos trabalhadores. Sejam eles escravos, servos, proletariados, aí depende, como eu falei para vocês, depende do contexto histórico, depende da época, depende da civilização, depende de que momento da história tem um nome, mas no final das contas todos entram no mesmo balaio, né, na mesma situação. Essa classe de não proprietários, por sua vez, por ser aquela que efetivamente produz socialmente a riqueza através do seu trabalho, é exatamente a classe que, para Marx, a partir de uma tomada de consciência da sua própria condição de classe explorada, ou seja, quando essa classe que é escravizada ou ela é usada, ou que ela que produz a riqueza para aquela outra classe dominante se enriqueça, porque se a gente for perceber na nossa sociedade, como eu já até brinquei com vocês em sala de aula, o rico não trabalha,
né? Quem produz a riqueza para aquele indivíduo são os trabalhadores, é a empresa, são seus empregados, os colaboradores, enquanto os outros, os sócios, os acionistas, eles só enriquecem com o trabalho dos outros. Então, o Marx diz que quando essa classe trabalhadora tomar consciência, condição, perceber que ela está sendo explorada, e aí ele usa o conceito, a consciência de classe, ele perceber a sua situação, aí só aí, nessa situação, quando ele tomar a consciência, ele der o clique e falar, opa, pera lá, mas todos, coletivamente, não é um ou outro, mas no coletivo, todos perceberem isso, é aí onde pode ter uma subversão da subordinação. Ou seja, eles levantando-se contrariamente, né, eles se levantam contra os proprietários e se apropriam das riquezas, né, fazendo aí uma nova sociedade. Esse seria o papel do comunismo, segundo Marx, né? Essa revolução, essa mudança da social, acabar com essa divisão da sociedade de classes, tomar as riquezas dos proprietários e ter um bem comum de todos aí. Essas mudanças radicais que podem ocorrer na história são conhecidas como as revoluções sociais. Essas, na visão de Marx, significam exatamente uma mudança ocorrida em momentos de grandes crises mundiais. Em grandes crises sociais, políticas e econômicas, com conflitos abertos e violentos entre as classes que são diferentes, né, antagônicas, abrindo a possibilidade da derrubada das classes dominantes pelas classes dominadas. E aí, ao longo da história, a gente percebe várias evoluções que existiram quando essa classe dominada tomava consciência da sua condição e se manifestavam contra o que estava havendo, né, o que estava acontecendo na sociedade. Vamos lá. Marx defendia que essas revoluções elas deveriam acontecer, né, pela classe dos não proprietários se apropriando, né, dos meios de produção e do poder político que está na mão da burguesia, né, na mão da elite. E ele se referia, né, aí que o proletariado fizesse então a chamada Revolução Socialista. O que seria essa Revolução Socialista? É um meio para se chegar nesse comunismo, né, nessa situação da qual ele acreditaria ser o ideal, né, ser o melhor para todos, né, pensando num bem comum. Para Marx, portanto, o papel do indivíduo na história e na sociedade não pode ser entendido se não levar em consideração a classe social a qual ela pertence, ou seja, a posição de que o indivíduo ocupa nas relações sociais de produção. Essa análise que é chamada de materialismo histórico, porque materialismo histórico, justamente, o materialismo, como eu já falei, histórico, porque é uma análise ao longo da história de como que funcionou esse materialismo, essa obtenção de recursos e dos meios de produção para uma sociedade que fez essa divisão de classes. Justamente porque, no seu entendimento, cada indivíduo pertence a uma classe social e se posiciona na sociedade de acordo com o papel que cumpre na sua sociedade. Ou seja, cada pessoa na sua classe social, ela tem um papel, ela desempenha um papel nessa sociedade e todas, né, desempenham um papel voltado através do trabalho. Em outras palavras, o indivíduo na sociedade se move de acordo com a sua posição social nas relações de produção. Ou seja, para entender as ações dos indivíduos, é necessário observar suas histórias inseridas numa classe social. Lembrando que Marx viveu no século XIX, que era uma época intensa e que estava acontecendo diversas transformações. E acompanhando pessoalmente essas revoluções, ele contribuiu sociologicamente para compreender tudo o que estava acontecendo naquele período. Ao mesmo tempo, ele considerava a situação da classe trabalhadora como injusta e que era necessário modificá-la radicalmente. Assim, a partir de sua análise sobre a sociedade capitalista na época, Marx propõe que a classe explorada, ou a grande maioria dos indivíduos que eram trabalhadores assalariados e que não possuíam meios de produção, se organizassem em associações, sindicatos e partidos políticos para que o quê? Para que elas conseguissem se organizar coletivamente e conseguissem ter alguma melhora, alguma manifestação, uma tomada de poder e não aceitar que os governantes, os burgueses que estavam na época no poder, fizessem, pintassem e bordassem como eles queriam.
Então, primeiramente, o objetivo seria a formação política e tomada da sua consciência de classe enquanto uma classe trabalhadora, porque muitos trabalhadores ainda não compreendiam que eles eram de uma classe trabalhadora, que eles eram oprimidos, que eles eram participantes de uma escravidão moderna, que o salário deles eram injustos, que o que eles ganhavam não era justo pelos que eles trabalhavam, enfim. A primeira situação era uma tomada de consciência, uma formação política em relação a isso. Depois, uma etapa posterior da sua organização, transformarem a realidade de exploração e construírem uma nova sociedade, sem a participação dos proprietários privados do meio de produção, ou seja, sem esses empresários que exploram os trabalhadores, mas que cuja riqueza fosse apropriada coletivamente para todos os trabalhadores, tá? Então esse foi um resuminho do pouco da intenção do que o Marx queria. Ao longo das próximas semanas e até o final do ano a gente vai ver muito mais sobre ele, sobre os outros que a gente vai estudar. E aí a próxima videoaula, depois a gente vai fazer sobre o Durkheim e depois a próxima sobre o Max Weber, ok?